Car Shop TV, a gente está dando início a mais um programa e eu tô aqui nesse cenário maravilhoso para falar que esse cenário pode ser um dos piores cenários do mundo. Será? Claro que é, e olha só, não pra gente, porque a gente gosta, vem gente do mundo inteiro pra cá, a gente tem um privilégio, né? Porque essa região tão paradisíaca que pouca gente, tem poucos carros, hoje é alta temporada e pouca gente, não tem aquela intensidade toda que tem em outras localidades, então dá pra desfrutar, dá pra aproveitar bastante. Só que a gente aproveita pra pele, pra descarregar, né, toda a nossa adrenalina, nosso estresse e se recompor com as melhores energias lá com o sol. Porém, a lata dos nossos carros ela fica prejudicada porque tem excesso de raios UV nessa época do ano, alto verão, tem a maresia que está trazendo toda essa gordura para cá, tem a areia que vai criando micro arranhões na pintura do carro, olha só como é complicado, e a alta temperatura faz com que o verniz ele abra porosidade suficiente para receber tudo isso. Então a gente vai falar sobre os cuidados com a lata do carro no programa de hoje. É isso, matéria interessante, super conteúdo para você. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise no domingo a partir das 9 horas. Então fica com a gente porque tem assunto bom no Car Shop TV de hoje. Se não puder, você já sabe que tem QR Code no canto da tela, tem as nossas redes sociais, acompanha, segue a gente, tem canal oficial lá no YouTube, tanto do Car Shop TV quanto também da TV Norte. Acompanha e segue a gente, deixa lá sua pergunta nas redes sociais porque é um prazer te responder. Vamos junto? Assunto bom, vamos falar de pintura dos nossos carros. Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo, quer comprar carro, quer negociar, aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Car Shop TV, é isso aí. Olá pessoal, não é novidade para ninguém que o setor de veículos seminovos no Brasil bateu o recorde de vendas em 2025, mais de 18 milhões e 500 mil carros vendidos. E a Paraíba, para nossa grata surpresa, foi o segundo estado que mais cresceu no Brasil e o primeiro do Nordeste, com 262 mil veículos vendidos no estado da Paraíba. Então a gente entende que o nosso mercado está pujante e a Paraíba, como todos sabem, é um estado que vem em franco crescimento e esperamos que 2026 continue nessa pegada. Você que é consumidor e está querendo adquirir seu veículo ou trocar seu veículo agora em 2026, procure em lojas de confiança, lojas indicadas por amigos, por parentes e lojas filiadas ao Sinvep, que tem que ter um crivo para entrar em nossa associação. E você que é lojista, além de ter um bom produto, procure no pós-venda atender de modo de excelência com o seu consumidor. Então as dicas são essas, um 2026 de bons negócios para vocês. Em Campina Grande, carro na Vidal Motors, tem aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan, vamos falar desse Onix? É isso aí, pessoal, Onix 2020, carro completíssimo, 1.0 turbo, câmbio manual. Você que gosta aí de carro manual turbo, então tem essa opção aqui na Vidal Motors. Pessoal, lembrando que esse carro está na garantia da Correia de 15 anos ou 240 mil km. Super oportunidade para você e preço diferenciado também? Esse carro tava custando 70 mil para você por 68.900, cada negociação, carro completíssimo, com status top, carregamento por indução, roda de liga leve, ou seja, é o topzinho da categoria. Super oportunidade, aceite seus autos na troca. Vamos dar endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, Paraíba. Vem embora, vem para melhor. Vem, é Vidal Motors. Vidal Motors. Nessa época do ano, vai pegar a estrada, vai viajar, tem que estar com o carro em dia. Correia e tensor, vamos lá, Thiago. Correto, na semana temos uma promoção de Ford Ka 3 cilindros por 320, motores Fiat por 110, motor Power 110 também, 110 também de GM e motor Sigma R$260. Qualidade, preço baixo, diferenciado e cobre oferta. Então vem pra cá. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. O card compra peça de qualidade pro carro é onde? Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá.
Olha que coisa mais linda! Pois é, só que esse cenário é o pior cenário do mundo. Calma que eu vou explicar. Pior cenário para pintura automotiva, e aqui no Car Shop TV a gente fala sobre automóveis, dá dicas e a gente vai falar sobre um efeito super complexo na nossa realidade paraibana, a gente que está aqui numa região de litoral, porque exatamente aqui onde a gente curte tudo isso ali do outro lado, areia, o mar, todo esse prazer maravilhoso do nosso verão, mas infelizmente tudo isso é esse cenário então tão nocivo para a pintura dos nossos veículos, porque olha só, uma combinação de raios UV intensos, olha só esse sol, e aí a gente tem maresia, porque a gente vem, esse vento que vem constantemente do mar está trazendo toda essa gordura e essa maresia para cá. A gente tem esse calor intenso que a gente coloca a mão e o carro tá super quente, não dá nem para encostar, porque o sol e essa intensidade do calor, que faz bem para bronzear a pele, mas fica agredindo constantemente o carro. E a gente, junto com essa combinação, ainda tem a areia que fica grudando e vai causando essa sujeira. Vem aqui pertinho da lata, ó, toda essa quantidade de areia, carro preto aparece mais ainda, toda essa quantidade, ela faz com que isso crie micros arranhões na pintura, isso vai danificando. A pintura do carro ela é feita em camadas, então tem uma preparação, um primer na lata primeiro, depois tem um fundo que faz com que haja melhor absorção da tinta, tem as camadas de tinta, quando o carro ele sai lá da montadora, ele passa por um processo de imersão num tanque, mas quando o carro é feita a pintura, principalmente quando é feito um retoque da pintura, a gente consegue perceber isso, o carro ele vem com camadas de tinta, cada uma da espessura correta, e finalmente para cobrir tudo isso, uma aplicação de verniz, e esse verniz é que recebe, então ele deveria proteger, mas ele recebe essa superincidência de todos esses efeitos aí e vai danificando e prejudicando a pintura do carro. Eu vou falar um pouquinho com um especialista, alguém que é da área aí, para falar sobre isso, como isso agride e como é que a gente pode cuidar para que os nossos carros, que são bem preciosos, né? São bens caros, que a gente se organiza para poder comprar e de repente isso pode ficar sendo gradativamente danificado, prejudicado no uso do nosso dia a dia. Uma ocasião eu comprei um carro, olha só como isso é grave, comprei um carro de uma pessoa que viajava muito e o carro ficava parado na garagem, sempre na mesma posição, de lado para esse vento do mar. Por incrível que pareça, toda a lateral do carro, com o passar de pouco tempo depois que eu comprei, começou a aparecer micropontos de bolha de ferrugem. E aí eu fui verificar e ele tinha pegado excesso de maresia de um lado só. E eu vou falar com um especialista para a gente poder entender por que isso acontece, como é que a gente se protege, quais são os produtos que a gente deve usar para proteger o carro, para poder manter em dia, porque a gente gosta de carro, né? Mas a gente gosta de carro em ordem e condições de uso. Olha só. E para falar sobre pintura automotiva e como é que isso funciona, estou aqui com o Diego Londres, amigo. Já fizemos bastante material aqui, já falamos bastante de outros assuntos. Tem matéria que a gente está preparando. Eu estou com o Diego, antes de eu te apresentar direito e vou citar isso, estou preparando matéria para a gente falar de transporte de carga viva, transporte de animais, porque o Diego, além dessa profissão que ele tem aqui, essa total habilidade nessa área de pintura automotiva, também é dos cavalos, né, da vaquejada. Tudo bem, Diego? Tudo bom. Que bom poder estar aqui com você. Como é que tá nessa época do ano? Bastante coisa acontecendo? Muita coisa. A gente está numa época que a procura pela pintura, pela manutenção do carro acaba acontecendo por força da circunstância. Primeiro que tem muito carro na rua, né? A gente está numa época que... Isso, a cidade tá cheia. O trânsito daqui tá complicado, não tá? Muito. E aí, a pintura automotiva é agredida. E Diego, ele é especialista, trabalhou na Porsche, tem um histórico aí de longa data trabalhando com pintura automotiva. É uma das poucas pessoas que eu conheço, estou falando a nível de Brasil, que consegue fazer uma pintura na micra, ou seja, se colocar um aparelhinho lá, não foi repintado, tá original. Ele consegue fazer isso porque tem total capacidade. Então a gente vai falar sobre isso. Diego, diz para mim o seguinte: incidência de UV, que a gente tem muito mais incidência de UV nessa época do ano, alto verão. Calor excessivo, a gente não consegue nem encostar a mão no carro, para entrar no carro, fica parado o dia inteiro na beira da praia, lá é horrível para entrar no carro, então imagina que a lata está sendo agredida. Aí tem a maresia, que acumula uma gordura violenta, e ainda tem a areia. Então imagina que tudo isso danifica a pintura, não danifica? Sim, com certeza. Agride bastante, né? Só a maresia junto com a areia já dá um... Se passar a mão... A maresia, ela vira uma cola, não é assim? É, ela cria uma película, uma gordura em cima do... Isso, a maresia é um sal, na verdade, sim, né? Sim.
Aí você cria aquela água tipo um sal, Tá. aí ele penetra nos poros do verniz e agride bastante. Olha só que complicado. E aí vem a areia, coincidência do vento, né? O vento que vem do mar. Então joga a areia para a pista. Imediatamente essas micropartículas de areia elas vão grudando no verniz. Quer dizer, encostou qualquer coisa ali, vai arranhar. Arranha de certeza. Se passar a mão, arranha. Até um pano, se passar, antes de jogar uma água, arranha. É, porque muita gente acha que não, aí eu passo um paninho e fica brilhando de novo. Mas na verdade, se fosse olhar na lente de aumento, tá cheio de micro-arranhão. Cheio de micro-arranhões, certeza. Vamos lá. O carro, ele quando é pintado de zero, é aplicado um primer epóxi. Tá. Que o primer epóxi substitui o Wash Prime, que é um protetor de chapa. Ele Certo. é um oxidante, ele vai fazer com que a chapa não enferruje. Certo, O Prime Epóxi, ele faz essa função. certo. Aí você já não usa mais o Wash Prime. Aí vem o Prime Epóxi, em seguida vem a tinta poliéster e depois o verniz. Tá. A tinta tem várias camadas, né? A tinta, na fábrica, eles, dependendo da marca, eles dão uma demão de tinta e depois verniz. Na verdade, o verniz ele é poroso. Ele é poroso feito nossa pele. Essa porosidade existe para que o solvente, os que são a base de solvente, para que o solvente evapore. Ah, ok. O solvente desde o prime. Quando você aplica o prime, a tinta poliéster também, ela tem verniz, ela tem solvente. E quando você aplica o verniz, se ele for a base de solvente, ele precisa evaporar. Tá. Ele precisa sair de dentro da tinta, ok. Sair dentro da tinta. E exatamente, o poro do verniz é para que ele evapore, entendeu? Porque senão ele ocasiona bolhas. Tá, mas aí como a nossa pele então, e aí fica fácil de ter esse entendimento, é uma via de mão dupla. Da mesma forma que esse solvente ele está saindo, evaporando, também fica aberto para a entrada de agressores. Exatamente. É exatamente por aí que a pintura queima. A poeira, a sujeira, ele gruda no poro do verniz, fazendo com que crie uma crosta, dependendo do tempo que o carro passa sujo, se a pessoa não lava constantemente. E no que ela gruda ali, aí vai com o tempo vai aumentando aquilo ali e vai criando uma crosta e danifica a pintura do verniz. Quer dizer, ela penetra, passa o verniz, chega na tinta e vai agredindo. Exatamente, exatamente. Tá. E aí nós temos vários casos. Aí eu não tenho imagens para mostrar, mas é fácil de identificar. Nós temos delaminação, nós temos craquelamento, que é quando começa a ficar descascando, parece uma escama de peixe, né? Vai saindo, craquelamento. Tem um desgaste que acaba tendo pontos do carro que ficam mais prejudicados, mais desgastados, então vai aparecendo aquelas manchas, vai ficando esbranquiçado, vai perdendo o brilho do verniz. Todos esses efeitos são um desgaste que pode ser natural, entre aspas, né? Porque na verdade são esses agressores aí, que é intempérie, que é agressor natural. E tem o próprio mau uso, porque as pessoas esfregam um produto errado, um polimento feito da maneira errada, tudo isso pode danificar a pintura do carro. Com certeza. O mais comum é na lavagem do carro. O pessoal usa produto, vamos supor, desengraxante, que é um produto altamente ácido, para tirar a sujeira da pintura do carro. Aquilo ali, quando se coloca no microscópio, você vê o prejuízo que ele dana no verniz. Olha só. Entendeu? Que ele ocasiona um desgaste bem considerável. Tá. E fora daquilo que foi proposto. Porque na verdade o desengraxante existe para áreas específicas do carro, não para ser colocado, por exemplo, sobre a lata do carro. Exatamente. Deixa eu perguntar uma outra coisa, Diego. Pintura original versus pintura, não estou falando que você faz e eu já elogiei o trabalho, super recomendo, mas a pintura original em relação a uma pintura feita, um retoque, ela tem diferença de resistência? Como é que é isso? Vamos lá. A diferença existe por conta que a maioria das empresas usam produtos inferiores ao que o fabricante usa. Certo. Mas se você usa um produto da mesma forma, da mesma qualidade, né, da mesma qualidade, e faz o processo da forma correta, a resistência é a mesma. Ah, ok. Então quer dizer, aquele negócio de eu vou colocar um PPF e aí se tem retoque vai arrancar a tinta, se for tinta original não vai arrancar, não é bem assim. Uma pintura feita da maneira correta, ela pode ter resistência sim. Sim, com certeza, ela pode ter resistência. A maioria das vezes o que faz arrancar quando você remove um adesivo ou um PPF numa peça repintada é porque o profissional que fez a preparação para o pintor pintar, talvez ele tenha lixado com uma lixa muito fina e não esteja ancoragem suficiente para que a tinta segure. Tá. A ancoragem é o micro arranhão que vai ser feito com lixamento para poder a tinta impregnar suficiente e ter aderência, né? Não soltar. Não ok, então fica fácil de entender. E uma última dica pra gente, Diego, o que você me diz sobre PPF? Quem mora nessa região, tem gente que põe um adesivo no teto do carro e depois fica aquele medo, e na hora que eu vou tirar esse negócio, a cola vai prejudicar a pintura do carro? O PPF vai prejudicar a pintura do carro? Eu vou ter
prejuízo depois? Ou vale a pena ter uma película dessas, ou um adesivo, ou um PPF, então, para fazer essa proteção? Vamos lá. Vale a pena sim, principalmente o PPF. Embora que tanto o PPF quanto o adesivo, todos eles têm uma validade, um prazo de validade, para que ele seja renovado, para que quando você remova ele não se parta, ele não cozinhe. Tem uns que você deixa muito tempo, ele une com o verniz. O tempo que ele passou, o calor que ele levou, ele vai unificar. Olha só Aí que dica. tem que pintar o carro. Olha só que dica importante que o Diego tá dando aqui pra gente. Então, não se trata de adesivo ruim ou cola ruim apenas, porque pode ter também. Sim. Mas se for um PPF de qualidade, das marcas de qualidade, feitos por empresas idôneas, especialistas no assunto, não adianta simplesmente ir lá e colocar o PPF, colocar o adesivo e depois esquecer da vida, porque vai chegar uma época, sei lá, se ele dura 5 anos, 10 anos, não sei quanto é que seria essa durabilidade, não sei se você tem essa informação, mas ele precisa ser trocado, precisa ser retirado e feito uma nova colocação, senão ele passa da conta e pode prejudicar, né? Com certeza. O prazo de validade depende do fabricante. Tem uns para 10 anos, para 3 anos, 5 anos, aí vai depender do fabricante. Então tem que ser orientado em relação a isso. Sim, com certeza. Super bacana. Diego, obrigado pelas informações, meu amigo. Olha só, então a gente está numa região de praia, dá para cuidar do carro. As dicas que a gente deu, eu vou dar fazer uma relação aqui. Primeiro a gente está falando que a pintura ela precisa ser uma pintura feita com qualidade, então se teve retoque, cuidado com quem faz o retoque. Segundo, quem tem o uso do carro lá na praia, nesse dia a dia, tem que lavar o carro no lugar adequado para poder manter a pintura higienizada, limpa da maneira correta e não danificar a pintura do carro. Terceira dica importante, a pintura é danificada por essa incidência dessas intempéries porque tem uma porosidade que é natural do próprio verniz, então não tem como evitar isso, mas dá para ser feito um tratamento, se já está muito manchado, dá para ser feito um polimento, dá para ser feito um tratamento e recuperar isso. Ou, se necessário, até a repintura do carro, como você falou, né? Sim, com certeza. Quando a pintura está contaminada, a gente chama de contaminada. A gente faz a descontaminação, faz uma correção de pintura, que é um polimento técnico. Aí o cliente opta em aplicar um selante, um vitrificador ou o PPF. Legal, então dá para fazer a vitrificação famosa. Eu quero fazer matéria ainda sobre vitrificação, vou fazer uma matéria específica sobre isso. Mas o Diego está falando e é super importante. Tem as lavagens com cera também, a cera ela coíbe um pouco disso. Sim. Não adianta só aplicar cera em cima de sujeira, tem que fazer a purificação, como é que você chamou? De tirar essa descontaminação, importante isso, para depois poder fazer a aplicação de cera. E me diga uma dica que me ocorreu agora, se o verniz ele já está muito gasto, aí não adianta só fazer polimento, porque chega na tinta. Dá para só aplicar verniz, dependendo do caso ou não? Não. Tem que fazer todo o lixamento, remover a tinta velha e fazer a pintura da peça. Zero, isso. Olha só, então precisa aí sim administrar o problema. E pra gente finalizar, não é a pauta de hoje porque a gente tá falando de verão, sujeira de passarinho, esses agrumos de árvore que cai lá uma fruta, cai lá uma flor e fica lá, se a pessoa não lavar, pode também deteriorar. Danifica sim. Ai. Assunto bastante pra gente falar. Obrigado, Diego. Bom nada, um abraço. Isso aí. Olha só, a gente tá falando de dicas super importantes, porque a gente tá falando de cuidar bem dos nossos carros. É isso aí. Matéria especial no programa de hoje. Em Campina Grande, carro na Vidal Motors tem que ir com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan, vamos falar desse Onix? É isso aí, pessoal, Onix 2020, carro completíssimo, 1.0 turbo, câmbio manual. Você que gosta aí de carro manual turbo, então tem essa opção aqui na Vidal Motors. Pessoal, lembrando que esse carro está na garantia da Correia de 15 anos ou 240 mil km. Super oportunidade para você e preço diferenciado também? Esse carro tava custando 70 mil para você por 68.900, cada negociação, carro completíssimo, com status top, carregamento para indução, roda de liga leve, ou seja, é o topzinho da categoria. Super oportunidade, aceite seus autos na troca. Vamos dar endereço? Avenida Janus Ferreira, número 800, Campina Grande, Paraíba. Vem-te embora, vem para melhor. Vem, é Vidal Motors. Vidal Motors. Essa época do ano, vai pegar a estrada, vai viajar, tem que estar com o carro em dia. Correia e Tensor, vamos lá, Thiago. Correto. Na semana tem uma promoção de Ford Ka 3 cilindros por 320, motores Fiat por 110, motor Power 110 também, 110 também de GM e motor Sigma R$260. Qualidade, preço baixo, diferenciado e cobre oferta. Então vem pra cá. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro 319 Varadouro. O card compra peça de qualidade pro carro é onde? Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá.
é sábado legal. É Festival do Picolé aqui no Shopping Carro Legal, o melhor auto shopping da cidade. Mais de 500 veículos com bônus de até 10 mil reais. E na parceria com o Banco Pan, você financia seu carro com as melhores taxas. E gira a roleta e pode ganhar na hora. Película, transferência, tanque cheio, outros brindes e Pix direto na sua conta. 300, 500 reais. É verão legal no melhor auto shopping da cidade. É sábado legal com o Festival do Picolé. Traga sua família, vem pra cá. É isso, olha só, pintura automotiva. Eu tô aqui dentro da estufa de pintura da Custom Garage, a oficina aqui do Diego Londres. Entrevistamos ele no programa de hoje para falar de pintura dos nossos veículos, porque nós estamos no pico do verão, super incidência de UV, temos aí a maresia excessiva também, o vento que vem do mar trazendo esses agrumos de sal, tudo isso vai impregnando a pintura e falamos com o especialista para entender como isso agride a pintura dos nossos carros, como é que a gente faz para ter o melhor cuidado, se dá para usar adesivo, muita gente usa, ou PPF, aquele adesivo transparente que faz a proteção, filme de proteção para a lataria do carro. Tudo isso a gente mostrou no programa de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, por estar junto com a gente, o Car Shop TV, todo sábado às 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas, traz o melhor do segmento automotivo para você. E se você chegou agora e não assistiu o nosso conteúdo, tem QR Code no canto da tela, você vai lá para os nossos canais oficiais do YouTube, tanto do Car Shop TV quanto da TV Norte, assiste quantas vezes quiser e tem também as nossas redes sociais, deixa lá seu comentário, deixa lá sua pergunta, vai ser um prazer te responder. Quem sabe você tem uma ideia de alguma matéria, algum assunto que a gente não falou ainda, a gente vai trazer aqui o assunto para você. É isso, boa semana e semana que vem a gente já está preparando conteúdo especial. Até mais!